Bom, meu nome é Romilson Ferreira. Neste vídeo eu quero estar passando algo para os irmãos, porque na verdade o Eterno, a intenção dele, a intenção do Mashiach de Yahushua, é que todas as verdades que foram passadas para o seu povo sejam restauradas. Na carta de Sardes, o próprio Salvador disse que não havia achado concluído a obra da era da igreja de Sardes. Por quê? Porque a palavra Sardes significa restauração, mas eles não haviam restaurado tudo aquilo que se havia perdido. Então Martinho Lutero ele restaurou muitas coisas, mas muitas coisas ainda não tinham sido restauradas. Por isso o Salvador falou: não achei completa as tuas obras. Então nós precisamos restaurar todas as verdades que foram perdidas. E uma das verdades que está sendo restaurada agora nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo nos últimos momentos do arrebatamento da igreja, é a verdade com respeito ao nome do Eterno e ao nome do seu Filho. Nós hoje já sabemos qual é o nome do Pai, é Yahweh, e o nome do seu Filho é Yahushua, o Mashiach. Então é isso que eu quero trazer para você aqui hoje, é a questão do invocar. Invocar o nome do Salvador. Vou estar lendo no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Quero estar te mostrando que invocar não é o mesmo que orar. Invocar não é o mesmo que orar. Primeiro você invoca, para depois você orar. Essa é uma das coisas que se perdeu. Não vou ler todos os versículos sobre invocar, mas depois você pode pesquisar aí para você ver. Porque senão nós vamos levar muito tempo. Mas eu quero estar lendo Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Eterno aqui está dizendo, nos mostrando que nós primeiro, antes de nós orarmos, nós devemos invocar o seu nome. O que é invocar, Romilson? Invocar é chamar uma pessoa pelo seu nome, é chamar a pessoa para perto de você. Isso significa invocar. Então isso se perdeu com o decorrer do tempo, com o decorrer da história. Por quê? Porque até o nome havia se perdido. Hoje os crentes não sabem qual é o nome do Eterno. Por quê? Porque os líderes, os pastores, os líderes, os padres, eles não têm intenção em descobrir qual é o verdadeiro nome do Criador do Universo, quanto menos ensinar essas questões para os crentes, para eles estarem aprendendo, para eles estarem invocando o nome do Criador do Universo. Então é isso que eu quero estar te mostrando hoje. Então invocar significa chamar a pessoa para perto de você. E nós temos que fazer isso. O que o texto diz? Me invocareis, passareis a orar e eu vos ouvirei. Quero estar lendo no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: também a Sete nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome do Eterno. Enos foi o primeiro homem na face da terra a invocar o nome do Criador do Universo. Então, nós temos que invocar. Nós temos que ter a prática de invocar o nome do Eterno. Por quê? Porque todos os personagens das Escrituras Sagradas invocavam este nome. Vou estar lendo para você, vou lendo os versículos, você vai acompanhando aí, ó. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Agora que você viu que invocar é uma coisa e orar é outra. Me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos responderei. Gênesis capítulo 12, versículo 8 diz assim: daí passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e a Ai a leste. Construiu aí um altar a Iau e invocou o seu nome. Abraão construiu um altar e invocou o nome do Eterno. Disse: Iau, Iau, ó Iau. Ele invocou o nome do Eterno e depois passou a orar ao Eterno. Olha o que diz no Gênesis capítulo 13, versículo 4, diz assim. Aqui diz assim: no lugar em que outrora construíram o altar, e lá Abraão invocou o nome de Iau. Tá vendo aí? Então vamos lá, Gênesis capítulo 26, versículo 25. Aqui vai dizer Gênesis 26, versículo 25. Você vai acompanhando aí para nós não perdermos tempo. Ali construiu um altar e invocou o nome de Iau. Ali ele armou sua tenda, os servos de Isaac cavaram um poço. Então, quando eles tinham esse costume, eles levantavam o altar e invocavam o nome do Eterno. Enos foi o primeiro a invocar. Enos foi o primeiro que trouxe isso para os homens, porque ele viu a necessidade de se invocar
o nome do Eterno. Você vai ver durante esse estudo que nós temos que invocar o nome do Eterno e o nome do seu Filho. Você vai ver por quê? Porque o nome do Eterno, o nome do seu Filho tem poder para nos libertar de várias coisas, para nos transformar. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Olha o que o texto diz. Deixa eu estar lendo para você. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Aqui diz assim. De fato, qual a grande nação cujos deuses lhe estejam tão próximos como o Iau, nosso Altíssimo? Todas as vezes que o invocamos, aí, tá vendo? Ele está perguntando qual dos deuses responde como o nosso Altíssimo responde quando nós o invocamos. Então nós temos que invocar o nome do Eterno. Aonde você esteja, meu irmão, na rua, em casa, no trabalho, você deve estar invocando o nome do Eterno. Quando você está invocando o Eterno, você está chamando o Eterno para perto de você. Assim como as pessoas estão xingando o nome da pelada, aí estão invocando o mal para cima dele. Quando a pessoa fica xingando aqueles palavrões, o que a pessoa está fazendo? Ele está chamando os demônios para perto dele. Quando você está invocando o nome do Eterno, você está chamando a presença do Eterno para perto de você. Você está chamando a pessoa do Eterno para estar com você, aonde quer que você esteja. Você está entendendo? Então nós temos que invocar. Yau. Aqui diz assim, 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. Quero estar mostrando para você. Samuel capítulo 6, versículo 2. Diz, pondo-se a caminho, Davi e todo o povo que o acompanhavam partiram para Baala de Judá, a fim de transportar a arca do Altíssimo, sobre a qual é invocado um nome, o nome de Iau dos Exércitos. O nome de Iau dos Exércitos era invocado sobre a arca da aliança, tá entendendo? Então, olha o que o texto diz aí, ó. O texto diz, a fim de transportar a arca do Altíssimo, sobre a qual é invocado um nome, o nome de Iau dos Exércitos. Então o nome do Eterno, ele foi dado para se colocar na cidade santa. Ele falou assim, coloca o meu nome sobre a cidade santa. Foi colocado a cidade santa, a cidade que é chamada pelo meu nome. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 18. A cidade que é chamada pelo meu nome. Por quê? Porque o Eterno queria que o nome dele fosse invocado sobre aquela cidade santa. Que não é Jerusalém, é Iau Shalom. Iau Shalom, que significa Iau é paz. Por isso que muitos hoje falam Shalom, que eles falam que significa paz. Mas o nome correto é Shalom. Shalom significa paz. Iau Shalom, a cidade da paz. Por que eles falam a cidade da paz? Mas ela só é a cidade da paz quando Iau está no meio deles. Então Iau Shalom significa Iau é paz. E o nome do povo dele, Iaudim, significa povo de Iau. O Eterno mandou colocar o seu nome sobre o seu povo, Iaudim. Nunca foi judeus. Judeus em homenagem a Zeus. O nome deles são Iaudim, povo de Iau. Din significa povo, povo de Iau. E aí você também pode ver todos os profetas colocavam o nome do Eterno no nome dos seus filhos. Para que isso, amigos? Para que os seus filhos fossem abençoados. No livro de Números diz, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Número 6, versículo 27. Então quando a pessoa colocava o nome do Eterno no nome do seu filho, junto com o nome do seu filho, aquele filho estava recebendo a bênção do Eterno. Veja bem, no livro de Números capítulo... Aliás, João, você entende que João na verdade é Iau-Hana, que na verdade significa Iau é gracioso. Joaquim nunca foi Joaquim, é Iauquim, que significa Iau eleva. Então o nome do Eterno foi colocado sobre o nome dos profetas, para que as pessoas fossem abençoadas. O próprio Jeremias disse, eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. O nome dele é Irmial, não é Jeremias, é Irmial. Onde está isso, amigo? Jeremias capítulo 15, capítulo 15, eu não sei o versículo exato, mas ali fala que o nome do Eterno, ele tinha prazer em ser chamado pelo nome do Eterno. Então veja bem, nós temos que invocar o nome do Eterno, colocar o nome do Eterno sobre os nossos filhos, para que nossos filhos sejam abençoados. Então já que quem não tem filho hoje pode então invocar agora o nome do Eterno. Por quê? Porque isso se perdeu com o decorrer do tempo, até o nome se perdeu. Então a prática de se invocar o nome do Eterno também se perdeu. E Enos foi o primeiro a invocar o nome do Eterno.
Hoje o nome do Eterno não está sendo invocado mais. Por quê? Porque estão falando Senhor, 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 Senhor. Senhor não é nome. Senhor tem o significado de Baal. Os pastores estão aí todo com raiva de mim porque eu estou trazendo esses vídeos no YouTube, mas eu não importo com isso. A minha missão, eu quero é levar o conhecimento para as pessoas estarem invocando o nome do Eterno, o nome do Criador do Universo, o qual é Yahweh. Eu lancei um vídeo no YouTube que o nome dele é o Documentário Verdadeiro. Documentário verdadeiro do nome do Criador do Universo e do seu Filho, com provas. Esse é o vídeo, assista lá para você ver. Então veja bem, irmãos, vamos ler aqui agora mais uma passagem. Vamos ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Olha o que diz aqui, 1 Reis 18, versículo 24, diz assim: Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahweh. Aí vem o Altíssimo, o Criador que responder enviando fogo, ele é o Criador verdadeiro. Todo o povo respondeu, está bem. Então aqui houve uma disputa de nomes. Não foi uma disputa de ídolos, foi uma disputa de nomes. Elias desafiou os profetas de Baal, falou, vamos ver quem que é o Criador verdadeiro. Ele falou assim, até quando vocês vão continuar andando em duas pernas? Até quando vocês vão dançar para Yahweh e vão dançar para Baal? Por quê? Porque eles diziam que Baal era o mesmo Criador do universo. E aí Elias falou, não é o mesmo. Vocês estão achando que vocês estão servindo ao Altíssimo, mas vocês estão servindo a outro. Eles disseram, não, é o mesmo. Por quê? Porque ora eles dançavam para Yahweh, ora eles dançavam para Baal. Aí então ali houve uma disputa de nomes. Não foi uma disputa de ídolos. Ali não se colocou uma imagem de escultura e eles se prostraram diante da imagem de escultura. Por quê? Porque na mente deles, eles entendiam que Baal era o Altíssimo. E Elias queria provar para eles que eles estavam errados. Eles não estavam... Aí na hora ali, o que eles fizeram? Eles fizeram um altar. Eles colocaram água ali dentro do coxo ali, e eles começaram a clamar a Baal. E nada aconteceu. Então eu só estou te mostrando que houve uma disputa de nomes. Eles não prostraram diante de uma imagem de escultura, porque eles entendiam que Baal era o Criador. Eles começaram a dizer, Senhor, 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 nos manda fogo, e não aconteceu nada. E aí Elias restaurou o altar, e quando ele disse, Yahweh, aí fogo caiu do céu. Então há diferença sim, irmãos. Não pense você que, mas basta eu falar de coração, o Eterno sabe que eu estou falando com ele. Tudo bem, mas veja bem, aqui houve uma questão de nomes. O Eterno mostrou que há uma necessidade de se invocar o nome dele. Há uma necessidade de pronunciarmos o nome dele. Por isso que várias passagens dizem, nós invocamos o teu nome. Nós invocamos o teu nome. O Eterno também chega a falar, o meu povo já não invoca mais o meu nome. O meu povo já não chama mais pela minha presença. Porque o nome dele é importante. Ele deu o nome dele. Ele falou, construí um templo que vocês construíram para que eu possa fazer habitar ali dentro o meu nome. O nome do Eterno está no seu povo. O nome do Eterno era invocado dentro do templo. O nome do Eterno era invocado sobre as pessoas. Está entendendo? Então há uma necessidade sim, de se invocar este nome. Vamos lá. Aqui, o que diz aqui no Salmos 79. Salmo 79, versículo 6. Salmo 79, versículo 6 diz assim: Derrama teu furor sobre estas nações que não te conhecem, sobre estes reinos que não invocam o teu nome. Derrama o teu furor sobre essas nações que não te conhecem, sobre estes reinos que não invocam o teu nome. Qual o nome que está sendo invocado no Brasil hoje, irmãos? Senhor? O Senhor é o dono do Brasil. O Senhor é o dono do Brasil. Qual o Senhor, irmão? Israel era conhecido pelo nome que eles levavam. Yahweh. Onde eles paravam, eles falavam Yahweh. Yahweh é o nosso Altíssimo. O Eterno é o Altíssimo. Quando a pessoa falava Yahweh, ele já sabia de que se tratava. Povo de Yahweh. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, os Yahweh, se humilhar, buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então ele tem um nome, e esse nome precisa ser invocado. Então vamos lá, o próprio nome do Eterno já está no nosso DNA, os números. Pesquisa na internet, você vai ver que os números que contêm o nome do Eterno, o tetragrama sagrado, Yod, Re, Vav, Re, está no nosso DNA. A ciência já conseguiu comprovar isso hoje. Para você ver o quanto o nome dele é importante, que ele colocou o nome dele dentro do nosso DNA.
É sério essa questão de invocar o nome do Eterno. Eu já contei minha experiência, que um carro encapotou comigo e eu invocava o nome do Eterno. Quanto mais ele encapotava na ribanceira, ele deu perca total. Mais ele encapotando, mais eu invocando o nome do Eterno. Nós saímos de dentro, eu e o rapaz, sem nenhum arranhão, nós saímos ilesos. Por quê? Porque a Bíblia diz, invoca-me no dia da angústia e responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes que os homens não sabem. Então, irmão, nós temos que invocar o nome do Eterno. Não vou ler todas as passagens, que são muitas, mas você pode pegar aí em sua casa aí, ó, Salmos 91, versículo 15, Salmos 110, versículo 15, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se dá para ler. Deixa eu pegar Salmos 91, versículo 15. Diz assim, ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Tá vendo aí? Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Por quê, homem? Porque você conhece o meu nome. Porque as pessoas conhecem o meu nome. Olha o que está falando no versículo 14. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Protegê-lo-ei, porque ele conhece qual é o meu nome. Iau dos exércitos é o Criador dos céus e da terra. Vamos lá. Salmos. Vamos a Oséias, capítulo 7, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui em Oséias, capítulo 7, versículo 7. Oséias 7, versículo 7 diz assim: todos eles estão quentes como o forno, devoram o seu juízo, todos os seus reis caíram, não há entre eles quem me invoque. Então o Eterno está sempre mostrando que há necessidade do seu povo invocar o seu nome. Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo 30. Joel capítulo 2, versículo 32. O que diz lá? Deixa eu achar aqui, Joel. Joel 2. Joel 2, versículo 38. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na Bíblia de Jerusalém o versículo está anotado em um lugar diferente. Na Jerusalém está no versículo 3. Na outra está no versículo 2, 32, se eu não me engano. Que diz assim: então todo aquele que invocar o nome de Iau será salvo, porque no monte Sião e em Al-Shalã haverá ilesos. Então veja, entre os sobreviventes que Iau chama. Então diz assim, então todo aquele que invocar o nome de Iau, na Bíblia de Jerusalém aparece o tetragrama. E aí por quê, Romilson? Porque na Bíblia Almeida tirou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual Senhor você vai invocar, irmão? Qual que é o nome do Senhor que você vai invocar? Aqui está falando no Velho Testamento, o nome do Machia ainda não havia vindo. O nome de Yahshua ainda não havia vindo. O nome do Filho do Eterno ainda não tinha sido dado para Maria, para Mariã. Então qual é o nome que eles invocavam, Romilson, no Velho Testamento que está falando aqui? Iau, o Eterno. O Eterno, Iau. Todo aquele que invocar o nome de Iau será salvo. Vamos lá. Agora eu quero trazer você aqui em Sofonias. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Eu não vou estar nem lendo a passagem, não. Não, achei aqui. Que diz assim, assim, sim, então darei aos povos lábios puros, para que todos possam invocar o nome de Iau e servi-lo sob o mesmo jugo. Eu darei aos povos lábios puros, para que possam invocar o nome do Eterno. Ele vai dar uma língua pura, um hebraico puro, para que as pessoas não venham invocar os ídolos na época do milênio. Na época do reino milenar será dado lábios puros, para que as pessoas possam invocar o nome do Eterno. Está entendendo aí a necessidade de ter lábios puros? Porque senão a pessoa vai acabar invocando ídolos. A Bíblia diz, não invoqueis o nome dos ídolos, que o nome dos ídolos não estejam nas tuas bocas. Então vamos lá, irmãos. Agora aqui, Zacarias capítulo 13. Olha o que diz Zacarias capítulo 3, versículo 9. Diz: farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei. Direi, é meu povo, e ele dirá, Iau é o meu Altíssimo. Isso vai ser no milênio. As pessoas vão invocar o nome do Eterno. Por quê? Porque hoje já não se sabe mais qual é o nome do Eterno. Fala Yahweh, fala Yahoshua, fala que é Yehová, Jeová, Yahvé, Javé. Virou uma confusão na cabeça das pessoas, que as pessoas não sabem mais qual que é o nome verdadeiro. Então estou tentando passar para você que essa questão, o nome do Eterno, é Iau.
eu pesquisei, eu aprofundei na arqueologia, eu lancei, se os irmãos estão, tem muitos que estão, mais 400 pessoas estão no WhatsApp ali, eu mando as imagens da arqueologia para eles verem, mando vídeos pronunciando o nome do Eterno, ministro de Israel, o nome dele é Benjamin Nataniel, não é nem Benjamim, porque no hebraico não tem a letra J, não é Benjamim, é Benjamin Nataniel, filho da mão direita de Ial. Então há várias provas provando que o nome do Eterno é Ial. O selo do rei Ezequias que foi achado lá, a mulher fala Nihiskial, é o nome do Eterno é Ial. Nesse dicionário que eu tenho aqui, o nome do Eterno é Ial, Ial. Aparece aqui o nome dele no nome do rei de lá, não é Joaquim, é Ialquim. Vamos passar agora para o Novo Testamento para os irmãos entenderem. Então quando nós chegamos no Novo Testamento, o que aconteceu, Romeus? Aí o Eterno colocou o seu nome no nome do seu Filho. A Bíblia diz que o Filho herdou o nome que está acima de todo nome. Então, o nome Jesus, irmão, como eu disse, é um nome falso. Ele não é um nome teofórico. O que é o nome teofórico, Romeus? É um nome que tem origem em outro nome. O nome do Filho tem que ter origem no nome do Pai. Porque o nome do Pai foi colocado sobre os profetas. Ialhana, João não é João, é Ialhana. Mateus não é Mateus, é Matite Ial, Omani Ial. Então o nome do Eterno está no nome dos profetas. Elias não é Elias, é Alial, Alial, que significa o Altíssimo é Ial. Então, se o nome do Eterno está no nome dos profetas, então o nome do Eterno tem que estar no nome do Filho dele, porque se já está no nome dos profetas, esconde lá o nome do seu filho. Se ele está mandando colocar o seu nome no nome nos filhos do povo de Israel, você falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Se ele mandou as pessoas colocar o nome dele no nome dos seus filhos, ele não iria colocar o seu nome no nome do seu filho, irmãos? Só nós raciocinarmos um tiquinho. Se o Eterno mandou colocar o nome dele no nome dos profetas, ele não iria mandar colocar no nome do seu filho? Ele enviou um anjo do céu, Gabriel, e falou com Maria, coloca o nome da criança de Yalcha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yalcha, irmãos, Shá no hebraico não é Shua, não é Yeshua. Shua significa clamor, choro. Shá significa salvação, salvador. Yalcha significa Yal salva. Ial é a salvação, o Eterno salva. E quando você lê da direita para a esquerda, significa salvação de Ial. Salvação de Ial, por quê? Porque a criança salvará o seu povo dos seus pecados. Ialcha é a salvação do Eterno dado a nós. Nós devemos agora invocar no Novo Testamento, qual é o nome, Romeus? Ialcha. Porque aí você está invocando o nome do Eterno junto com o nome do Filho. Ialcha. Ial salva. Então veja bem, irmãos. Por isso que diz aqui, ó, no livro de Atos, aí as pessoas já mudam, os apóstolos começaram a invocar o nome do Salvador. Vou te dar só um exemplo, eu vou passar o vídeo rápido, que eu estou vendo que não vai dar tempo. Então veja bem, irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Saulo, Atos capítulo 9, versículo 14, olha o que diz aqui. Atos 9, versículo 14. 9, versículo 14 diz assim: e aqui está com autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Diz que Saulo, antes de converter, saía perseguindo os crentes para matar, e ele recebeu uma carta lá para poder matar aqueles que invocavam o nome do Salvador. Mas Ial insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola, para levar o meu nome diante das nações. O Salvador falou para ele, vai lá e prega para ele, porque ele é um instrumento, eu quero usar ele para levar o meu nome perante as nações. Mas o apóstolo Saulo, ele saiu com a carta para poder matar aqueles que invocavam o nome do Filho do Eterno. Por quê? Porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. O apóstolo Saulo, ele ainda estava perseguindo a igreja, não tinha escrevido as epístolas. O Apocalipse ainda não estava escrito. Então como é que ele identificava os crentes para poder matar eles? Se eles não andavam com o Novo Testamento na mão. Como é que ele andava? Como é que ele sabia que aquela pessoa era um crente? Era um Machia, um seguidor do Machia, um seguidor de Yalcha. Porque eles andavam na rua falando Yalcha. Oh, Yalcha. Nas reuniões deles, eles oravam, eles falavam, oh, Yalcha, Yalcha, Yalcha é o nosso Salvador. Aí o apóstolo Paulo escutava, e eles pegavam, não, aqueles ali invocam esse nome, ó. Aqueles ali invocam esse nome, porque eles não tinham Bíblia, irmãos. Eles não tinham a Bíblia ainda, os crentes, para andar na rua pregando. Eles não tinham, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Você pode ver aqui, ó, o texto que eu acabei de ler. Paulo estava perseguindo eles. Mas como é que Paulo sabia que eles eram seguidores do Machia de Yalcha? Porque eles invocavam. Olha o que o texto está falando, ó. Ele saiu com a carta para poder matar aqueles que invocavam este nome. Qual o nome, Romeus? Yalcha. Está entendendo agora?
Por que eles invocavam Yahshua, Romilson? Porque Yahshua é o Salvador, é a salvação do eterno dada a nós. E porque invocar esse nome traz transformação para o nosso espírito. Invocar a Yahshua traz transformação para a nossa alma. Aonde está isso, Romilson? Está no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz assim que nós fomos lavados no invocando o nome de Yahshua. Se nós invocarmos o nome de Yahshua, nós seremos lavados. 1 Coríntios, deixa eu ler primeiro Atos, capítulo 22, depois eu vou lá para você ver. Atos 22, 16, diz assim, ó. E agora que espera, recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Nós temos que invocar o nome de Yahshua para ser lavado dos nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui para vocês entenderem, irmãos. Eis o que vós fostes, ao menos alguns, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Yahshua Mashiach, pelo Espírito nosso Criador. Então o nome de Yahshua nos justifica, o nome de Yahshua lava-nos de nossos pecados. Como? Nós devemos invocar esse nome. Oh Yahshua, onde você está? Você está no seu trabalho, você deve dizer, oh Yahshua, oh Yahshua, Yahshua é o meu Salvador. Oh Yahshua, obrigado. Oh Yahshua, tem misericórdia de mim. Então, durante o dia, onde você está, onde você estiver andando, no seu trabalho, onde você estiver, na rua, você deve invocar o nome do Salvador. Olha o que diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Vou estar lendo aqui para você. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com aqueles que de coração puro invocam a Yahshua. Com aqueles de coração puros que invocam a Yahshua. Está entendendo? Então você pode pegar aqui Romanos capítulo 10, não vai dar para me ler todas as passagens, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim, 10, 14. 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome de Yahshua será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? Então está dizendo, como é que eles vão invocar o nome se não há quem pregue? Como é que eles vão invocar o nome de Yahshua e não o nome de Jesus, se os pastores não estão nem aí em procurar qual que é o nome verdadeiro? Como é que a pessoa vai invocar o nome de Yahshua se os pastores não estão nem aí em procurar um dicionário, se os pastores não estão nem aí em procurar entender pelo menos o alfabeto hebraico para tentar descobrir que nome é esse? Como é que as pessoas vão invocar esse nome verdadeiro se os pastores não estão nem aí? Por isso que eu digo, os pastores estão tremendo de raiva de mim, mas não estou nem com isso. Eu não tenho compromisso com o pastor corrupto. Eu tenho compromisso com o eterno, com levar a verdade, com levar a palavra dele, com as pessoas que estão interessadas em ouvir a mensagem. Eu tenho compromisso com essas pessoas. Eu tenho compromisso em trabalhar para o eterno, edificando a igreja dele e a igreja do Mashiach. Por isso que eu estou trazendo para você aqui, meu irmão, mais esta restauração do eterno. Invoca o nome dele. Invoca, porque essa prática se perdeu. Enos foi o primeiro a invocar lá no livro de Gênesis. E essa prática se perdeu. Abraão invocava, Jacó invocava, Moisés invocava, todo aquele povo, salmista Davi, lê os salmos que você vai ver, salmista Davi invocava, eles invocavam o nome sobre a arca da aliança. O salmista Davi disse que ele tinha a chave, o próprio Salvador falou, eu tenho a chave de Davi, que ninguém que quando eu abro ninguém fecha, e fechando ninguém abre. O que é a chave de Davi, irmão? A chave de Davi era o nome. Davi tinha a chave para abrir todas as coisas, ele tinha o nome do eterno. Davi disse, você vem a mim com paus e lanças, e eu vou a ti no nome de Yahweh dos exércitos. O que aconteceu? Ele cepou a cabeça do gigante Golias. Por quê? Porque ele usou o nome. Ele falou, eu vou a ti no nome de Yahweh dos exércitos. O nome é importante. Nós devemos invocar esse nome. Entendeu, irmãos? Então fica aqui esse estudo. Não dá para passar todos os versículos aqui para os irmãos, mas são muitos. Os irmãos podem pesquisar também na concordância, procurar uma concordância na internet, ou se você tiver e olhar, você põe lá invocar. Você vai ver que o nome do Salvador foi invocado no Velho Testamento e depois adentrou para o Novo Testamento, os apóstolos invocando, a igreja primitiva invocando o nome de Yahshua. Diz que eles pregavam o nome de Yahshua no livro de Atos, fala que eles pregavam o nome, eles falaram assim, ó, deu um coro neles, bateu nos apóstolos e falou assim, agora vocês não falam mais nesse nome.
Não falam mais nesse nome. Se nós pegar vocês falando nesse nome, está no capítulo 4 e capítulo 5 de Atos. Leia lá para você ver. Fala assim, não fale mais nesse nome, porque se você falar, agora a surra vai ser pior. Aí quando eles saíam, diz que eles se alegravam por ter sofrido pelo nome de Yahshua. Então eles tinham prazer de levar esse nome. Eles tinham prazer de apanhar por esse nome. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam pregando um nome verdadeiro, um nome deixado pelo Eterno. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está colocado, disse o apóstolo Shaul. Ninguém pode pôr outro nome além daquele que o Eterno enviou um anjo a Maria e mandou colocar sobre o seu filho. Yahshua significa, Yahweh é a salvação, salvação de Yahweh. Fica na graça e na paz do Eterno, irmão.